Olá, boa tarde. Conexão RS especial de fim de ano. Você vai ver no programa de hoje: quinta geração de internet no Rio Grande do Sul. Tecnologia chega aqui no estado já em 2022. Mega da Virada com 350 milhões de reais. Sorteio acontece hoje à noite. E ainda, retrospectiva do ano da dupla Grenal. Inter passou temporada em branco e Grêmio amargou o terceiro rebaixamento. Fique com a gente, o Conexão RS especial de fim de ano já está no ar. Fim de ano chegando e com ele vem o tão esperado período de férias. Nesse momento, às vezes surge a indecisão de onde aproveitar o merecido descanso. Por isso, aqui em Porto Alegre, uma super fã do seriado Friends decidiu recriar o icônico apartamento da Mônica, local em que boa parte da história acontecia, e ela colocou o espaço para alugar. Então, se você também ama essa comédia e estava em dúvida de um lugar legal para conhecer, fica aí a nossa dica. How you doing? Talvez eu não tenha o mesmo charme do Joe, mas com certeza esse local aqui na zona norte de Porto Alegre tem os mesmos encantos do seriado Friends. E agora você vai acompanhar essa reportagem com o título Aquela em que você está no apartamento da Mônica. Quem disse que é preciso viajar para Orlando para conhecer um set de cinema? Ou para Nova York para estar no cenário de Friends? Basta ir até o bairro Petrópolis, na zona norte de Porto Alegre, que automaticamente você vai chegar no edifício dos Gellers. Oh my God! O apartamento da Mônica foi montado por um casal de fãs da série que decidiu investir as economias para recriar um local que atendesse os apaixonados por Friends. O tempo que levou, cara, foi um tempo um pouco maior do que a gente imagina, né? Porque normalmente a gente espera um período X e levou um tempo um pouco a mais por causa do preciosismo, assim mesmo, dos pequenos detalhes, das coisas que são muito cuidadas. A Giovana teve muito cuidado de observar cada episódio, enfim, todos os episódios da série, para ver quais eram os pontos que eram fundamentais que fossem explorados para essa reconstituição, digamos assim, do espaço. Então o tempo acabou sendo um pouquinho mais demorado para que tudo ficasse a contento nessa relação. E quem não lembra aquele emblemático episódio em que os 6 amigos olhavam pela janela e tinham uma vista não muito agradável de um vizinho do que ele estava fazendo? Aqui, quem alugar o apartamento não corre esse risco, porque a vista ela é cenográfica, é uma Nova York em foto. Mas nem tudo aqui é apenas de decoração. O entretenimento é garantido e a pessoa pode viver a experiência de Friends dentro do apartamento. O local é uma réplica quase igual e cada detalhe é pensado para levar o fã para dentro da história dos 6 amigos que ganharam a idolatria de diversas gerações de fãs. De todos os mínimos detalhes, nem mesmo os dinossauros que o Ross tanto estudava foram esquecidos. O apartamento está disponível para aluguel na plataforma Airbnb e antes mesmo de ser colocado para locação, já despertava o interesse dos fãs. A ideia é que os apaixonados aproveitem o espaço por tempos curtos, para que bastante gente tenha a oportunidade de visitar o local. Como uma experiência de um espaço mesmo, de um espaço interno, de um espaço fechado, a gente imagina, né, que as experiências sejam mais curtas, uma locação de um dia para o outro e tal. Por quê? Porque é um tempo necessário para que a pessoa venha, durma, obviamente, acorde no apartamento da Mônica, que ele consiga cozinhar, que eles façam uma janta, né, que eles conversem e tirem fotos de todo o espaço. Então, tudo isso a gente presume que seria 1, 2 diárias e tal, que seriam o suficiente, em princípio, para que tenha essa experiência. Claro, os espaços, os períodos podem ser maiores,
a gente presume que a ideia de viver um dia ou passar uma noite no apartamento é o que vai ser mais recorrente em termos de locação. E o apartamento é tão bem planejado que até a mãe da Phoebe fica pela volta. E a Ubra TV é a primeira emissora de televisão que conheceu o AP da Mônica aqui em Porto Alegre. Será que a gente ganha um prêmio por isso? Vamos perguntar para o Alexandre se a gente tem alguma moral. Alexandre, o que a gente ganha por ser a primeira emissora a visitar o AP da Mônica? É um prêmio muito simbólico, muito representativo da série, que é a Getter Cup. Aqui, ó, presente para vocês. Parabéns. O troféu ficou com a gente, mas agora você, fã de Friends, já sabe que tem um espaço disponível bem pertinho, que é um verdadeiro prêmio para quem ama os 6 amigos. Olha que bacana, a Ubra TV premiada por conhecer o AP da Mônica. E como a gente falou antes, nessa época do ano, muita gente sai de férias. As estradas lotam de automóveis e muitos deles dão problemas. Por isso, nós vamos te mostrar agora a importância de fazer revisões nos veículos antes de viagens longas. Praia, serra ou interior. Os destinos são variados, mas há uma coisa que une todos eles: a viagem. Na maioria dos casos, ela é feita com o próprio veículo da pessoa e existe um grande risco de problemas surgirem durante o trajeto. Por isso, a manutenção e revisão do carro precisam estar em dia. E não tem nada mais desagradável do que ficar parado na estrada com um problema mecânico, quando dava para ter prevenido tudo isso e já estar curtindo as férias. O professor de Engenharia Mecânica da Ubra, Luiz Carlos Gertz, explica quais são os itens que merecem mais atenção. Um carro para viagem, ele deve estar em condições, né? Tem que estar com a manutenção em dia. E a manutenção, se for um carro mais novo, né? um carro novo, ele vai ser feito pela concessionária. Se for um carro um pouco mais comprado há um pouco mais tempo, ele vai ser feito ou numa concessionária ou num mecânico de confiança. O importante é seguir aquelas orientações que tem no manual. Né? E quais são essas orientações? É fazer as trocas dos líquidos, dos óleos, né, no tempo recomendado, e ver se não tem nenhuma lâmpada queimada, se a iluminação está funcionando, né, se as luzes de ré, pisca, estão funcionando, e se a troca de óleo foi feita no tempo recomendado, né, com a quilometragem recomendada. Além disso, existe uma coisa simples de fazer que muita gente esquece no dia a dia. E para as viagens longas, ela é ainda mais indispensável. E principalmente calibrar os pneus. Né? O pneu com pressão de insuflagem abaixo do recomendado consome muito combustível, vai consumir mais combustível, e acima vai desgastar o pneu. Com o preço de praticamente tudo subindo, muitas pessoas decidem por trocar apenas 2 dos 4 pneus. Porém, isso não é o correto. Os 4 pneus têm que desgastar ao mesmo tempo. Né? Então, a dinâmica de um automóvel foi pensada com 4 pneus iguais, e não com 2 pneus mais usados na dianteira ou na traseira. Por isso que a gente deve fazer rodízio. Verificar o nível do óleo do motor e os demais líquidos do veículo, além da calibragem dos pneus, são coisas simples que nós podemos fazer. Portanto, dedique um tempo à revisão e tenha uma viagem segura. E a tecnologia 5G promete revolucionar o mundo. A frequência vai permitir uma maior conexão no dia a dia, no trabalho e em todas as áreas do conhecimento. A previsão é que esse grande avanço chegue no Rio Grande do Sul já em 2022. Alta velocidade de internet, tanto em casa como na rua, é o que a maioria da população gostaria de ter. E essa possibilidade está cada vez mais próxima com a chegada do 5G. O leilão da tecnologia aconteceu no país no início de novembro e as faixas de frequência já foram arrematadas pelas operadoras. Com isso, a instalação está prevista para começar no próximo ano. E aqui no Rio Grande do Sul, as cidades estão se preparando para receber essa grande inovação. A expectativa é grande, né? Os municípios, na grande parte do nosso estado, do Rio Grande do Sul, ele possui alguns gargalos, que a expectativa é que com a 5G a gente consiga melhorar e ampliar, né, a cobertura nos nossos municípios e no estado do Rio Grande do Sul, que é muito importante, uma evolução significativa para a sociedade e que nós deveremos estar acompanhando aí
de uma forma muito próxima para discutir, debater, né, os avanços do 5G, minimizar os gargalos que nós possuímos em todo o estado do Rio Grande do Sul. E Porto Alegre já saiu na frente na preparação para receber a nova tecnologia. De acordo com a pesquisa da Conexis Brasil Digital, a cidade está entre as 7 capitais do país que são referências para a instalação do 5G. O motivo do município estar bem cotado é a legislação presente na cidade que traz uma série de regras que facilitam a colocação de antenas. Com a nova legislação, se abriu essa brecha para que o Estado, né, para que o município ele facilite a implantação de antenas, né, de equipamentos dentro dos espaços públicos, justamente porque no 5G, como as frequências são maiores, as células são menores, então eu preciso de um número maior de equipamentos. Então, cabe ressaltar que Porto Alegre, nesse aspecto, frente a outras capitais, nós estamos, sim, num ponto diferenciado. A expectativa é que a 5ª geração móvel traga uma revolução inimaginável para o país, onde as coisas também passam a ser conectadas, o que vai ajudar na melhoria da qualidade de vida da população. Imagina ter uma cafeteira programada para fazer o café assim que você se levantar? Sim, isso pode ser possível com a chegada do 5G. A grande promessa do 5G é que as coisas sejam conectadas. Então, se fala muito em internet das coisas. Então, são dispositivos, componentes, vários itens, né, que até então não eram conectados à internet e às redes. Esses itens passarão a ser conectados com essa nova tecnologia. Essa é uma realidade que ainda parece distante para muitos locais no Rio Grande do Sul que têm dificuldade até para acessar a frequência 4G, como a cidade de Herveiras, no Vale do Rio Pardo, que, de acordo com a Anatel, tem a pior rede do estado. O município, com cerca de 3.000 habitantes, do ponto de vista econômico, pode não ser tão atrativo para as operadoras instalarem o 5G, mas existe uma garantia de que essa tecnologia chegue até o local. Até 2030, né, paulatinamente, todos os municípios, inclusive os pequenos, né, serão contemplados também com 5G. Durante esse cronograma, né, a Anatel vai acompanhar e fiscalizar o atendimento, né, desses municípios, mesmo aqueles municípios onde eventualmente não há o interesse econômico da operadora vencedora, né, do leilão, vai precisar ser atendido, e a Anatel vai acompanhar e fiscalizar esse cronograma de atendimento. Recentemente, foi realizada a primeira cirurgia robótica em uma criança no Rio Grande do Sul. O procedimento foi feito em uma menina de 4 anos que tinha má formação no rim. Mas apenas 4 médicos em todo o Brasil são qualificados para realizar esse tipo de intervenção, o que dificulta que mais cirurgias como essa sejam feitas. Problema esse que pode ser diminuído com a chegada do 5G, já que com a realidade virtual, esse procedimento vai poder ser realizado até mesmo à distância. E essa é apenas uma das facilidades que a nova tecnologia promete. Seria o controle de missão crítica. Então, são aplicações focadas em prever conexões de baixíssima latência e altíssima confiabilidade, voltadas para aplicações sensíveis, né? Relacionadas, por exemplo, a carros autônomos, cirurgias remotas, controle remoto de maquinário com precisão avançada na indústria, né? E outras aplicações. A instalação do 5G está prevista para até junho do próximo ano nas capitais. E a expectativa é que chegue até 2030 a todas as localidades. O que ainda não se sabe é o custo dos aparelhos para os usuários obterem essa tecnologia. Mas a promessa é que ela seja inovadora. E uma característica marcante do fim de ano são os fogos de artifício. O espetáculo no céu é visualmente muito bonito, mas pode prejudicar alguns amiguinhos que passaram o ano todo com a gente. Apesar de ser uma das muitas tradições da virada de ano,
a queima de fogos de artifício pode causar vários problemas para os animais de estimação. Esse é o caso da Lupita, que já tem 8 anos e desde quando ela era uma filhote já sofria com a queima dos artigos pirotécnicos. A Júlia, que é a tutora dela, explica que o momento de final de ano deixou de ser alegre e passou a ser de preocupação. As primeiras vezes, assim, o Natal, o Ano Novo, foi bem terrível para nós, né, em questão de não saber o que fazer com ela, né? Ela corria desesperadamente, ela ia para debaixo dos móveis e a gente tinha que ficar junto, a gente acabava perdendo ali, né, o Natal, o Ano Novo, as comemorações, né, à meia-noite, porque tinha que ficar cuidando dela, ela tremia muito e poderia até se machucar, né, dependendo do lugar que ela ia. Se para os humanos alguns explosivos temáticos de Réveillon já são muito altos, para os pets isso é ainda pior. Segundo especialistas, a audição dos cachorros e gatos é 10 vezes maior que a dos humanos. Ou seja, quando uma pessoa ouve um som em torno de 150 decibéis, que é a poluição sonora que os fogos podem causar, os cães ouvem esse mesmo som em cerca de 1.500 decibéis. Vale lembrar que o som acima de 80 decibéis já é considerado ruim para a audição humana. A veterinária e professora da UBRA, Viviane Pinto, explica como a queima de fogos pode ser prejudicial para os animais. Então, muitos desses animais, eles já têm uma sensibilidade e alguns são extremamente ansiosos quando começam esses fogos. Então, o que acontece é realmente assim, varia, né, de pet para pet, alguns são muito mais sensíveis e manifestam isso de uma maneira que ficam agitados, alguns vocalizam, alguns têm tremores, alguns aumentam a respiração, ficam num estado de excitação realmente bastante preocupante. Embora a poluição sonora seja muito grande, a veterinária explica como é possível amenizar os problemas. Existem homeopatias, existem florais, existem terapias que a gente trabalha o comportamento e isso faz com que eles lidem melhor com essa situação. Uma outra situação que a gente pode fazer é colocar algodãozinho dentro do conduto auditivo para fazer como se fosse um tampão, né, para amenizar essa chegada do barulho para eles. Mas realmente, se esse estresse é muito grande, o ideal realmente é procurar um veterinário, porque muitas vezes a gente precisa, inclusive, entrar com ansiolíticos, né, para deixar os animais mais tranquilos para esses eventos. Então, comemore como preferir, mas neste Réveillon, tenha respeito e empatia pelos animais que passaram um ano inteiro com a gente. Ficam as dicas, então, para cuidar dos nossos pequenos pets no fim de ano. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas no próximo bloco você vai conferir os cuidados necessários para o verão. Usar o protetor solar é indispensável, tanto em dias de sol quanto de chuva. É depois do intervalo. Estamos de volta. Com o avanço da imunização, as pessoas voltaram a circular mais pelas ruas e as restrições da pandemia diminuíram, o que fez com que o mercado voltasse a aquecer. As vagas de emprego temporárias, que são oferecidas em todo o fim de ano, cresceram mais de 300% entre outubro e dezembro de 2021. Os setores com mais oportunidades disponíveis são o comércio e os serviços. O desemprego bateu a porta de 574 mil gaúchos durante a pandemia. E a dona Márcia foi uma das afetadas pela crise. Trabalhava numa escolinha, né? Daí como, né, veio a pandemia, aí a dona me dispensou para eu voltar, né? Depois que tudo passasse. Mas aí ela também teve problemas de doença, perdeu a irmã, tudo, aí ela nem abriu a escolinha ainda. Até a Nicole, que tem 18 anos, enfrenta dificuldades na hora de conseguir um emprego. Ela está há pelo menos 3 anos em busca de uma oportunidade. Busquei fazer uns cursos online e me enviei currículo para um monte de lugar
E mesmo assim, olha, não consegui nada. Tá bem complicado a situação. Mesmo para quem tem curso, agora imagina para quem não tem nada, não tem experiência. Mas a boa notícia é que as expectativas são melhores para o ano que vem. Isso porque o mercado voltou a aquecer no último trimestre de 2021. Há pelo menos 4 vezes mais vagas temporárias abertas no fim deste ano, em comparação a 2020. Apesar de muitas pessoas sem emprego, a gente ainda observou uma diminuição muito grande das pessoas, da quantidade de pessoas buscando as agências da FGTAS, em função exatamente do temor, né, da pandemia, de ônibus lotados, enfim, essas coisas. Então, claro que com o avanço da vacinação, a diminuição das restrições, as pessoas estão se sentindo mais seguras e as empresas também, né? Mesmo que as vagas sejam temporárias, é preciso dar o seu melhor no período de contratação. Especialistas garantem que as oportunidades de fim de ano podem ser o caminho para a tão sonhada efetivação. Pontualidade, mostrar compromisso, mostrar que quer muito essa vaga, dar resultados, trabalhar como se fosse um efetivo, compor a equipe, ou seja, né, se encaixar na equipe e mostrar satisfação. Caso você tenha se dedicado, mas mesmo assim não foi efetivado após o término do contrato temporário, muita calma nessa hora, porque ainda há esperança. Caso isso não tenha nenhuma vaga efetiva naquele momento, ela poderá te chamar oportunamente, daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, você vai ficar no banco de talentos. E aí você pode ser chamado novamente para uma vaga efetiva, porque você mostrou desempenho, mostrou comprometimento, foi pontual e deu resultados para a empresa. Isso faz a diferença, porque você fica, né, marcado com um bom network, né, de forma positiva. Anotou as dicas? Então chegou a hora de colocá-las em prática para transformar a oportunidade temporária em um emprego fixo para 2022. E quando chega o dia 31 de dezembro, muita gente adere a algumas superstições para começar bem o próximo ano. A mais famosa delas é passar a virada com roupas brancas. Já que hoje é o último dia do ano, eu decidi vir de branco. Mas por que será que a gente faz isso? Muita gente não sabe, mas a cultura do branco no Ano Novo se popularizou aqui no Brasil primeiramente nas praias do Rio de Janeiro e de Salvador, por volta da década de 70. O uso pode estar relacionado a questões religiosas, espirituais e superstições. Sobre superstição com cores em roupas no Réveillon, não é apenas o branco que aparece. Há quem diga que se você está procurando um novo amor, deve passar a virada de ano de vermelho. Mas se você está com problemas financeiros, o amarelo deve ser priorizado. Essas simbologias podem ser comparadas com um estudo chamado Psicologia das Cores. O neurocientista e psicanalista Fabiano Abreu explica como esse estudo funciona. A psicologia das cores é o estudo que apresenta a forma como o nosso cérebro identifica e transforma as cores em sensações. E já há comprovação científica de como as cores provocam efeitos em nosso comportamento. Afinal, a cor é um elemento importante no processo de comunicação e um componente com grande influência no nosso cotidiano. Segundo a psicologia das cores, o vermelho está ligado à paixão e energia. O amarelo está ligado à sabedoria e otimismo. O azul possui relação com a serenidade e confiança. Já a cor verde está relacionada com a esperança e tranquilidade. E o branco, por sua vez, fica ligado com os sentimentos de paz e pureza. As reações às cores podem ser subjetivas, mas geralmente certos tipos de cores produzem respostas particulares. Cores quentes, como vermelho, amarelo e laranja, podem produzir sentimentos de calor ou agressividade, enquanto cores frias, como verde e azul, podem ser calmantes ou deprimentes. Por isso, até a cor das roupas causa este impacto em que está conosco, pois aquela tonalidade está dando o comando ao cérebro de quem nos observa. Exemplo disso, tons quentes, como vermelho, laranja e amarelo, costumam ser lidas pela mente como alegres, estimulantes e dinâmicas. Já os tons frios, como o azul, o verde e o roxo, são frequentemente associados à tranquilidade e seriedade. Basta observar o preto, segundo a psicologia das cores, diz respeito à introversão.
tanto que há muito tempo a história define como a cor do luto. Nas ruas, as pessoas escolheram o tradicional. E o branco foi, sem dúvida, o mais lembrado. Eu pretendo usar branco, né? Para ter paz, alegria, felicidade esse ano de 2002, porque esse ano de 2021 foi terrível. Não, eu costumo passar de branco a virada de ano, assim, porque todo mundo diz que traz sorte. Aí eu sempre procuro passar de branco. Então, se você ainda não escolheu qual cor vai passar a virada de ano, corre, que ainda dá tempo. E para começar o ano novo com o pé direito, além de usar roupas brancas, existem várias outras simpatias, como comer lentilha e pular ondinha. Mas e você? Também vai fazer alguma delas? Quem já não ouviu falar em pular as 7 ondinhas usando roupa branca na virada de ano? Garanto que você já, não é mesmo? Mas você sabe o que significa pular as 7 ondas? Essa tradição tem como origem as religiões de matriz africana aqui no Brasil. E o número 7 também tem um significado dentro da religião. A tradição serve para atrair a boa sorte e também deixar para trás o que não foi bom. E assim, desejar as coisas boas para o ano que está por vir. Mas as superstições para iniciar um novo ano com sucesso não se resumem apenas em pular as ondas do mar. Para ter prosperidade e dinheiro em 2022, vale todo tipo de simpatia. Sim, faço. Faço da canela, a gente assopra, faz 3 pedidos, né? E com a mão direita. E assim que assoprar, diz a frase: quando essa canela soprar, a prosperidade irá edificar. 3 vezes, sopra a canela e entra com o pé direito em casa. Mas não é só a canela que pode trazer coisas boas. A comida está entre as principais tradições para entrar no próximo ano com dinheiro no bolso. Por isso, muita gente traz para o cardápio muita lentilha e porco. É pular as 7 ondas e comer lentilha. Com bastante lentilha e pula 7 ondas, cada onda um pedido. Sim, a lentilha, que é uma tradição todos os anos, né? A gente até bota umas sem cozinhar no bolso, que diz que dá dinheiro. 7 grãozinhos, é isso aí que eu faço. E todo ano sempre tem que ter, não pode faltar. Bom, a tradição é comer lentilha, são 7 colherinhas de lentilha. Ou, se tu estiver no mar, 7 pulinhos, 7 ondinhas. Seja sozinha ou com arroz, a lentilha é um dos pratos principais na noite da virada. Porém, não é só para comer que ela serve no quesito superstição. Para ter dinheiro no novo ano, muita gente separa 7 grãos da leguminosa para pôr na carteira. Isso, coloca os grãozinhos na carteira daí, de lentilha, que chama dinheiro, o ano todinho, prosperidade. A carteira de muita gente pode ficar recheada em 2022. E não é só com grãos de lentilha. Na hora de ter dinheiro, vale todo tipo de criatividade para ter prosperidade nas finanças. Pego, antes da meia-noite, né, eu pego a maior nota que eu tenho dentro da bolsa. Aí eu boto dentro do sapato, no pé direito. E aí, antes da virada, quando tá chegando perto da virada, eu piso bem firme com o pé direito, mentalizo coisas boas. E aí, essa é a minha simpatia. Sim, coloco folhas de louro na carteira para ter dinheiro o ano todo. Seja comendo porco, lentilha, pulando 7 ondinhas ou soprando a canela, o importante é ter o otimismo e ir buscar um feliz e próspero 2022. Qual a simpatia que tu faz nesse final de ano? Eu não costumo fazer simpatia para fim de ano, mas o que eu faço é ter um pensamento positivo e acreditar que o ano que vem vai ser um ano melhor. A gente teve a pandemia e agora pela questão da vacinação, todos os cuidados que todo mundo está tendo, eu acho que 2022 vai ser um ano muito bom. Esse é o nosso desejo também, que 2022 seja melhor em todos os sentidos. E olha, daqui a pouquinho o Brasil vai ter um ou alguns novos milionários. Hoje sai o sorteio da Mega da Virada e o prêmio é de 350 milhões de reais. O concurso mais esperado do ano movimenta a lotérica e o sonho das pessoas. É dinheiro a perder de vista. 350 milhões de reais. Tem tantos zeros que as pessoas não conseguem nem imaginar o que fariam com um prêmio desse tamanho. É muita grana para pensar, né? Assim, o que eu faria? Mas quem refletiu sabe como usar o dinheiro. Depois de um ano tão difícil, as pessoas não apresentam ideias de luxo como carros e iates.
e são quase unânimes em mostrar a solidariedade na hora de revelar o que fariam com o prêmio. Olha, em primeiro lugar eu ia pegar o dinheiro, depois eu ia ajudar as pessoas que realmente precisam, principalmente os da minha família e depois o resto. Porque na verdade é muito, eu acho que é muito dinheiro para uma pessoa só. Dá para dividir, né? Eu dividiria. Primeiro de tudo, moço, vou ajudar o meu filho, a minha família e os amigos que precisarem e mais outras pessoas que precisarem, né? Eu não tenho nem noção da quantidade de dinheiro para começar, mas eu investiria numa empresa para gerar empregos. E trabalhar bem de perto com quem aposta faz os funcionários da lotérica terem ideias parecidas com os clientes. Já até eu, as meninas, as colegas de trabalho ali, a gente já tem tudo planejado, né? Dividir, ajudar bastante gente. E o pessoal também está bastante esperançoso, né? Em questão desse valor aí, 350 milhões, né? Mas mesmo quem sonha precisa ter os pés no chão. Segundo a Caixa Econômica Federal, que organiza o sorteio, a probabilidade de ganhar o prêmio com apenas um bilhete, ou seja, gastando R$ 4,50, é de apenas 1 em 50 milhões e 63 mil. Para ter mais chances, os apostadores têm a possibilidade de fazer um jogo com 15 números. Aí, a probabilidade de vencer passa para 1 em 10 mil. Mas para isso, o valor da aposta supera os R$ 22 mil. Mas quem disse que os jogadores se preocupam com as possibilidades? E eu também vou aproveitar que estou aqui na lotérica e vou fazer minha fezinha, porque 350 milhões de reais muda a vida de qualquer um. O sorteio acontece logo mais às 8 da noite, com transmissão ao vivo em TV aberta e nas redes sociais. O prêmio não pode acumular, então vence quem fizer o maior número de acertos. Se mais de um acertar as dezenas, o prêmio é dividido igualmente entre os vencedores. Agora é sonhar e torcer para que a sorte tenha falado mais alto na hora de escolher os números e que o dinheiro venha para transformar vidas. 350 milhões de reais. O que tu faria com tanto dinheiro? Queria virar empresária, né, meu bem? É isso aí. Pensar para frente, ajudar a minha família e viver dos lucros. Boa sorte aos apostadores. E no verão, todos nós sabemos que o sol fica mais forte. Além disso, com o calor, muitas pessoas vão para as praias ou para piscinas. Nessas situações, existe um produto que não pode ser esquecido: o protetor solar. A exposição excessiva ao sol, especialmente agora durante o verão, sem a proteção adequada da pele, pode causar uma série de problemas. Alguns imediatos, como queimaduras, ou até mesmo de longo prazo, como câncer. Por isso, é fundamental nesta época do ano usar corretamente o filtro ou o protetor solar. Durante todo o ano, o Brasil tem alta incidência de radiação UV, que se intensifica no verão, podendo chegar a níveis perigosos. A dermatologista e professora da UBRA, Lízia Martins, explica como deve ser feita a escolha dos produtos em relação aos fatores de proteção. O ideal é ser pelo menos fator 30 para a grande maioria das pessoas, tá? A gente sabe que o 30 ele tem uma proteção assim, de 98%, em torno de 98% nas primeiras 2 horas de aplicação. Então, ele vai ser suficiente para a grande maioria das pessoas, tá? Claro, a gente sabe que tem aquelas pessoas que têm alguns tipos de mancha, tipo aquelas manchas da gravidez, melasma, que daí se aumentar, assim, 1% a proteção, chegar a 99% é melhor. Mas mesmo para quem tem câncer de pele, o fator 30 geralmente é suficiente. Além dos fatores de proteção, a reaplicação do produto também deve ser feita cuidadosamente. O ideal é que se renove a camada do protetor de 2 em 2 horas. É importante entender que a utilização do protetor solar não deve ser feita apenas no verão. O uso é recomendado durante todos os dias, tanto de sol quanto de chuva. Independente de ter sol ou chuva, porque a gente sabe que a luz já do dia já é prejudicial, e em casa também, né? O que acontece? As lâmpadas e as telas, não só as lâmpadas, mas tipo lâmpada de LED, mas as telas de computador, de celular, essas coisas também tendem principalmente a manchar a pele, né? Então, quem sofre de melasma tem que aplicar mesmo em casa o protetor solar. O câncer de pele
também, né, deveria aplicar mesmo em casa. Eu digo, assim, que às vezes pode até não ter a mancha, mas criar aquele hábito, tu acordou e aplica o protetor solar, independente disso aí ou não, vai virar um hábito, tu não vai esquecer, né? Então, eu acho que nesse sentido é importante. E mais que protege da luz visível, que a gente chama, que são essas luzes de tela, de computador, essas coisas assim, que também, né, são danosas. Claro, perto do sol não é tanto, mas que causam dano, sim, para a pele também, principalmente em termos de manchas. Se a pessoa se descuidou e sofreu queimaduras pela exposição excessiva ao sol, o ideal é que a pele seja hidratada constantemente. Mas a gravidade das lesões deve ser avaliada. E dependendo do grau da queimadura, um dermatologista deve ser consultado. Portanto, curta as férias e o verão com responsabilidade. E sempre que for sair de casa, não esqueça que o protetor solar é seu amigo fiel nesta época do ano. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas você vai conferir no próximo bloco retrospectiva do ano da dupla Grenal. Inter passou temporada em branco e Grêmio amargou o terceiro rebaixamento. É já já. Estamos de volta. O ano de 2021 já acabou. E para começar bem 2022, muitas pessoas querem novas roupas com looks e combinações da moda. Mas saiba que nem sempre as tendências agradam o seu gosto pessoal. E nem sempre seguir o padrão é a coisa certa. Com o final do ano chegando, as apostas de looks para entrar em 2022 com muita prosperidade acabam sempre ficando no branco. Mas saiba que essa tendência pode ser alterada. A moda é você quem faz. Garanto que você já ouviu essa frase alguma vez na vida, né? Mas essa é a mais pura verdade. Misturar estampas, cores e modelagens é algo mais do que permitido. A cada nova estação, novas tendências surgem, mas o estilo é algo único e de cada um. Então, é você quem manda. Nós tivemos 2 anos super difíceis com essa pandemia. A gente não sabe até quando ele vai estar entre nós, né? Mas como os eventos já voltaram, as festas já estão aí, muitas pessoas, mesmo que não vão viajar, vai ter essa festa novamente com a família, com as pessoas mais próximas, né? E através da moda e pesquisando um pouquinho sobre as tendências, hoje em dia nós temos diversas possibilidades, diversos looks que podem ser incorporados nessas festas. Principalmente as cores estão voltando com tudo, né? As cores vão estar super em alta, o pink, o verde, o laranja. Tirar um pouco daquele preto, né? Daquele momento que nós vivemos, as cores nudes desse ano. Então, a modelagem também veio para ajudar. Hoje em dia, nas festas, você pode colocar uma alfaiataria através de bermudas, blazer. Também pode colocar uma blusinha, um vestido. Vai estar super bem. A moda é para todos, né? Hoje em dia. E cada um com a sua escolha, naquele momento, com aquela festa, vale tudo. Para começar bem o próximo ano, a regra é usar e abusar das roupas que você gosta. E por que não sair do branco? A estilista e editora de moda Simone Arantes falou sobre as cores e estampas para trazer energia para 2022. Agora eu vou dar algumas dicas, né, de looks para esse final de ano. Nós temos um vestido super fruta cor, que pode ser utilizado em festas com a família, para você sair no dia a dia. Se você vai para uma praia também, tá super em alta. Temos também o vermelho, né? As pessoas ainda gostam de usar o vermelho, um conjunto de linho. De lã também tá super em alta. A gente não pode esquecer dos brilhos, né? Esse ano o paetê voltou com tudo. Ele pode ser usado casualmente durante o dia também. Você pode colocar uma calça com um paetê e uma blusa t-shirt branca. Temos também para os homens, né? Hoje em dia as festas pedem sim uma bermuda de linho, uma camisa de linho aberta. Pode ser utilizado com camiseta, t-shirt embaixo, branca, nas cores que preferir realmente se sentir bem. Já para os meninos, a estilista contou que para ter estilo, basta estar confortável e se sentir bem. Minha dica para o look masculino, né, para esse ano, é vestir com aquilo que se sente bem, que se sente confortável, né? Acabou aquele estereótipo de que o homem tinha que usar uma camisa fechada, uma blusa polo.
Hoje em dia, se ele coloca uma camiseta, uma sobreposição, uma bermuda, um chinelo e se sente confortável, por que não? Hoje em dia pede, né, algo mais informal. Simone também contou que essa paixão pela moda veio após um momento difícil com seu corpo, antes de decidir fazer design e ajudar outras pessoas com a aceitação através do estilo. Ela chegou a pesar 100 quilos e quase morreu em decorrência de uma cirurgia para perder peso. Há 7 anos atrás, eu cheguei a pesar 100 quilos, talvez por ansiedade, né? Fiz vários exames de sangue e realmente não detectou nada, não tinha diabetes, eu não tinha hipertensão. E resolvi fazer essa cirurgia porque um breve momento eu saí na rua, em um dia, e fui chamada de gorda. Sai da rua, sou gorda, como a gente vê isso acontecer várias vezes por aí, né? E aquilo mexeu comigo, mexeu no meu psicológico, não sei de que forma aquilo. E eu fui buscar a cirurgia bariátrica, para que fosse uma forma mais rápida de resolver um problema. O meu, talvez. E essa cirurgia deu errado. Eu fiquei um tempo sem falar, sem andar. Tive muita ajuda dos familiares para fazer com que eu levantasse novamente, né, e tivesse saúde para seguir. Tanto a saúde mental como a física. Quando eu voltei e melhorei bastante, eu resolvi fazer design de moda, para que de alguma forma eu pudesse ajudar as pessoas a se aceitarem através da modelagem, através das cores, através da autoestima, que é o que mais importa. Não importa se você é alta demais, magra demais, está acima do peso ou não. Hoje, o que mais importa é a saúde mental. Hoje, Simone fala e faz moda para todo tipo de corpo. Formada pela Ubra, a estilista dá dicas para todas as pessoas que querem melhorar a autoestima através das roupas. Algumas dicas de modelagem, elas vão te ajudar se você se sente um pouco acima do peso, ou alta demais, magra demais, baixa demais. Uma dica importante é o tamanho da peça, que não deve ser muito justo nem muito folgado. Molde sem marcar demais. Mostrar um pouco das curvas é um truque importante para alongar. Use a ilusão de linhas e cores que as roupas criam em nosso corpo. Vista algo que não divida a cintura. Use modelagens um pouco mais alongadas, bem próximo ao quadril. Afinal, se você se olhar no espelho e ficar mais feliz com o seu reflexo, é autoestima elevada na certa. Isso significa mais força de vontade para buscar suas metas. Siga confiante. Passe a traduzir qualquer tipo de tendência para aquilo que te faz bem e te faz feliz. Passados 2 anos difíceis com a pandemia, o ano de 2022 vem para renovar. Com a moda, buscamos valorizar aquilo que temos de melhor. E para iniciar o ano de 2022 com muita alegria e energia, a tendência é ser você mesmo com a roupa que mais gostar. Eu já escolhi a minha. Agora chegou a hora de falar de futebol. O último dia do ano é dia de retrospectiva. Confira na reportagem como foi o 2021 da dupla Grenal. O ano da dupla Grenal não foi nada bom. O Inter começou a temporada de 2021 com uma grande frustração após ter perdido o Campeonato Brasileiro de 2020. Em março deste ano, quem assumiu a Casa Mata Colorada foi o treinador espanhol Miguel Ángel Ramírez. A ideia da direção colorada era que o estilo de jogo do clube precisava de uma reformulação. Por isso, Abel Braga, que levou o time ao vice-campeonato, foi desligado. Ramírez, inclusive, chegou ao estádio Beira-Rio, dizendo que a equipe do Internacional poderia ser comparada com uma Ferrari. E meu assistente me dizia: Inter es un Ferrari, Inter es un club. Entonces, bueno, pues me siento como el conductor de la F1 que ahora le dan um Ferrari. Mesmo não tendo conquistado o Brasileirão, a torcida colorada estava animada, pois o assumidamente colorado e cria da base, Tyson, voltou para o Beira-Rio. Alô, torcedor do Internacional, estampa tua camisa com um nome especial. O Inter começou o Campeonato Gaúcho atuando com os garotos da base.
E o jogo que marcou a reestreia dos jogadores titulares foi contra o Ipiranga de Erechim. A arrancada no Gauchão até foi boa, mas no primeiro Grenal do ano, o clube foi derrotado pelo arquirrival. Depois disso, veio a Libertadores, e a fase de grupos foi marcada por uma inconstância. Ora o Inter perdia para o desconhecido Always Red da Bolívia, e ora vencia a camisa pesada do Olímpia por goleada. Ao final da turbulenta fase de grupos, o Colorado se classificou em primeiro lugar, mas com apenas 10 pontos. Em paralelo à Libertadores, Miguel Ángel Ramírez despachou o Juventude na semifinal do Campeonato Gaúcho e chegou à decisão, novamente contra o Grêmio. No primeiro jogo da final, vitória gremista por 2-1 no estádio Beira-Rio. E nos últimos 90 minutos da decisão, há quem diga que o Internacional até foi melhor, mas apenas empatou e a taça ficou do lado azul de Porto Alegre. Depois do gauchão, os grandes problemas do técnico espanhol começaram a aparecer. Ramírez não conseguiu vencer o Vitória em 2 jogos e deu adeus à Copa do Brasil na primeira fase que disputou. Além disso, o começo do Brasileirão foi desastroso. E após perder para o Fortaleza por 5-1 e ser eliminado da Copa do Brasil, Miguel Ángel foi demitido. O espanhol comandou o Inter por menos de 100 dias. Depois da saída de Ramírez, um outro técnico estrangeiro foi contratado. E desta vez, um conhecido da torcida. Diego Aguirre chegou e também alternou bons e maus resultados no Brasileiro. Além disso, o uruguaio viu sua equipe ser eliminada na Libertadores pelo Olímpia. Após a eliminação, o Colorado só tinha o Brasileirão para disputar, mas mesmo assim, os resultados não foram os esperados pela torcida. Com um final de campanha melancólico, o treinador, jogadores e até mesmo a direção parecem ter desligado do campeonato após vencerem o clássico Grenal. Ao fim do Brasileirão, o Colorado amargou a 12ª colocação, ficou fora da Libertadores de 2022 e apenas 5 pontos à frente do primeiro clube rebaixado para a Série B. Os resultados ruins fizeram o presidente Alessandro Barcelos decidir pela demissão de Diego Aguirre. O uruguaio chegou a ser cotado para assumir a seleção de seu país, mas não foi o escolhido. No próximo ano, o Internacional vai disputar o Campeonato Gaúcho, a Série A do Brasileirão, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Se o ano do Internacional foi ruim, o do Grêmio foi pior ainda. E quem tem mais detalhes é o Maicon Parisotto. Pois é, Rafa. O ano do Grêmio foi trágico e para sempre estará marcado na história do clube. Uma campanha vexatória no Brasileirão culminou em mais um rebaixamento. Em 10 meses, o tricolor foi do céu ao inferno, de finalista da Copa do Brasil ao fundo do poço pela 3ª vez. O Grêmio começou a temporada sob o comando de Renato Portaluppi. A campanha, insuficiente no Brasileirão passado, colocou o time na fase preliminar da Libertadores, no qual foi eliminado pelo Independiente del Valle do Equador e teve que se contentar com uma vaga na Copa Sul-Americana. No entanto, o tropeço na maior competição do continente colocou um ponto final na 3ª passagem do treinador na casa-mata gremista. Então, Thiago Nunes foi contratado para o lugar do ídolo Renato. O começo de trabalho do treinador foi satisfatório, com uma sequência incrível de 8 vitórias nos primeiros 10 jogos. Sob seu comando, o time foi campeão do Gauchão e da Recopa Gaúcha. Aliado ao bom momento vivido pela equipe, reforços importantes chegaram. Entre eles, o cria da base Douglas Costa. Mas o péssimo começo de Brasileirão da equipe, com 2 pontos conquistados em 8 partidas, culminou na demissão de Thiago Nunes. Ele deixou o Grêmio na zona de rebaixamento, de onde nunca mais saiu. Em pouco mais de um mês de trabalho, o técnico comandou a equipe em 20 partidas. Foram 10 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Mas as polêmicas envolvendo a postura dos jogadores em relação ao modelo de jogo adotado pelo técnico, o baixo rendimento da equipe, a eliminação na Sul-Americana e os tropeços em confrontos diretos que poderiam tirar o Grêmio do Z4 foram fatores que resultaram na demissão do treinador. Em 21 partidas sob seu comando, foram 9 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. A direção gremista então foi buscar Wagner Mancini no América Mineiro,
mas tampouco o desempenho melhorou. A derrota no Grenal e com o rebaixamento moral decretado, a equipe se via sem forças para uma reação. Nas coletivas pós-jogo, os dirigentes não perdiam a esperança, mas dentro de campo o time não correspondia. Em uma final antecipada contra o Bahia, em Salvador, a equipe desmoronou em 17 minutos. Com erros individuais, mais uma derrota na mala. Em uma última tentativa de mobilizar o grupo, a direção gremista afastou 7 jogadores, liberando-os para férias antecipadas. E na semana mais decisiva do Grêmio no ano, veio a cereja do bolo. Douglas Costa tinha marcado a celebração do casamento dele para 3 dias antes do confronto contra o Atlético Mineiro. O pedido de liberação do atleta para comemoração foi negado pela direção, fato que incomodou o jogador e deixou a torcida enfurecida com o ídolo. Já na última rodada, o Grêmio precisava de um milagre para se manter na primeira divisão, coisa que não aconteceu. Mesmo com a vitória diante do Galo, o Grêmio teve decretado o seu 3º rebaixamento na história para a Série B. A campanha do tricolor foi vexatória. De 38 rodadas, o Grêmio passou 37 na zona de rebaixamento. De campeão da Copa do Brasil em 2016, campeão da Libertadores em 2017, semifinalista em 18 e 19, o clube foi reduzido à omissão e à falta de convicção da direção, fatores que se somaram a um grupo de jogadores que acordou tarde demais para a realidade. Dia 10 de janeiro está marcada a apresentação do elenco gremista para a temporada 2022. A estreia do tricolor no Campeonato Gaúcho será no dia 26 de janeiro, na Arena, contra a equipe do Caxias. O Conexão RS de hoje fica por aqui. A gente te deseja um ótimo 2022. Que o próximo ano seja repleto de coisas boas para todo mundo. A gente se vê na segunda-feira, a partir das 4 horas da tarde. Até lá! Mais um ano vai chegar, um novo dia pra fazer melhor do que já foi feito até aqui. Um lugar diferente, um amor que é pra sempre, uma nova chance pra recomeçar, pra sonhar o que vai ser. Feliz Ano Novo, Ubra TV. Feliz Ano Novo, Ubra TV. Feliz Ano Novo, Ubra TV. Feliz